Olá, crianças do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Bom, gente, vamos lá, vamos continuar aí os nossos estudos de revisão para os vestibulares. O que acontece é o seguinte, agora entramos já no segundo semestre do segundo ano do ensino médio. E o conteúdo agora é ótica e ondulatória. Vamos começar estudando um pouco de ótica física e geométrica para a gente conseguir desenvolver o nosso raciocínio. Já combinamos, já passei para vocês um trabalho sobre projeção de imagem, sobre formação de imagem em espelhos e lentes. E eu aconselho que vocês façam com muita atenção esse trabalho, com todos os esquemas de todas as formações de imagem, além dos esquemas sobre campo de visão do observador em espelhos planos. É importantíssimo e cai muito em vestibular. Vou ver o trabalho de vocês, depois a gente discute sobre isso em sala. Mas para que vocês consigam fazer bem esse trabalho, nessa aula eu trouxe alguns conceitos básicos sobre ótica. Então vamos lá. Primeiro, a ótica é o estudo de raios luminosos. Então a gente está falando sobre luz. E dentro desse estudo nós temos três princípios básicos. A independência dos raios de luz. Então se eu tenho um raio de luz vindo para cá e um raio de luz diferente vindo para cá, eles não vão interagir, eles são independentes. Eles são reversíveis, então eles podem bater numa superfície espelhada e voltar, dependendo de como eles vão atingir a superfície. E sempre raios luminosos vão se propagar de forma retilínea, tanto que nós representamos eles através de vetores, através de setas retas. Luz não faz curva. Muito bem. Temos aí, então, alguns conceitos. Vamos continuar isso, então. Aplicação disso. Diferença entre sombra e penumbra. Eu tenho aqui um corpo luminoso, um objeto e atrás uma parede. No caso da sombra, esse corpo luminoso, ele é um ponto material. Ou seja, ele não tem dimensões. Muito bem, se eu tô querendo fazer uma análise aqui de luz e sombra, eu vou tirar desse ponto luminoso dois principais raios, que batem aqui, ó, em cada extremidade. Claro que se ele é um ponto luminoso, eu tenho raios saindo em todas as direções. Mas eu não preciso analisar todos esses infinitos raios. Analisando os principais, eu já tenho as respostas que eu preciso. Esses raios vão pegar nas pontas e vão delimitar exatamente a região onde o raio de luz não vai conseguir passar porque eu tenho um objeto e vai formar sombra, e a região onde vai estar iluminada porque esses raios não estão sendo impedidos. Percebam, luz não faz curva e se propaga em linha reta. Tudo bem? Já eu posso ter uma outra situação onde a minha fonte luminosa é um corpo extenso, como por exemplo o Sol, e ele tem sim dimensões. Quando isso acontecer, de cada pontinha dele vão sair dois raios luminosos principais, um pegando em cada extremidade do meu objeto. Muito bem, percebam que eu ainda mantive uma região aqui no meio de sombra, que é onde é impossível atingirem raios solares por causa do objeto aqui. E eu permaneço nessas regiões mais afastadas tendo luz, porque são as regiões onde eu consigo ter completamente sendo atingidos esses raios de luz. Só que aqui no meio, quando eu tenho corpos extensos, eu tenho uma nova região chamada penumbra. O que é essa penumbra? Gente, a penumbra é uma região que está... Pensem comigo, desse raio aqui para cima, todos os raios que saírem daqui vão pegar. Em compensação, daqui de baixo, eles só pegam daqui para cima.
Ou seja, eu tenho uma região que é atingida por raios luminosos, mas não é atingida por todos os raios luminosos. Essa região é conhecida como penumbra. E com esses dois fenômenos, principalmente esse, eu consigo analisar os eclipses, a visualização da Lua e por aí vai. Bom, vamos em frente. Além disso, nós temos o evento que é a câmara escura. A câmara escura é uma invenção física de ótica que ela vai fazer o quê? Aqui dentro eu tenho uma caixa completamente escura e na pontinha dela um pequeno orifício. Aqui eu vou ter um objeto e aqui eu vou ter uma tela. E eu vou considerar como se os raios estivessem saindo do objeto, mas é claro que esse objeto está sendo iluminado e depois esses raios são refletidos para cá. Muito bem, vou utilizar de novo as extremidades, gente. Sempre que a gente analisa imagem, objeto, sombra, a gente sempre vai analisar os raios que partem das extremidades, porque o meio vai ser uma consequência. Então, eu vou pegar o raio que está saindo aqui dessa extremidade e ele passa pelo buraco em linha reta. A mesma coisa embaixo. O que acontece é que dentro da minha câmara escura, eu vou formar uma imagem que é menor que o meu objeto, percebam pelo tamanho, e ela é de ponta cabeça, ela é invertida, porque eu tenho apenas um pequeno ponto. Algo semelhante ao que acontece no olho humano, que a imagem é formada na retina de ponta cabeça e o que endireita a imagem é o nosso cérebro, senão veríamos o mundo de ponta cabeça. Muito bem, e aqui eu tenho uma relação matemática das distâncias. Aqui eu consigo fazer essa relação por semelhança desses dois triângulos, tudo bem? O que vai acontecer aqui então? A altura do objeto dividido pela altura da imagem é igual à distância do objeto até o orifício dividido pela distância da imagem até o orifício. Então, é uma relação entre as alturas e as distâncias do objeto e da imagem. Isso daqui pode ser utilizado para fazer algumas descobertas. É uma formulazinha muito utilizada. Além disso, é importante que a gente saiba, principalmente para vocês colocarem no trabalho, 3 características básicas que a gente vai ter na imagem. A imagem, se eu for classificar ela pela natureza, ela pode ser real ou virtual. Essa imagem ela é real quando ela é formada pelos raios luminosos. Ou seja, por exemplo, na câmara escura, é o próprio raio luminoso que está atingindo aqui e formando a imagem. Isso significa que ela é uma imagem real. Mas também nós temos imagens virtuais, que são formadas pelos prolongamentos dos raios luminosos. Vou dar um exemplo clássico. Eu tenho aqui um objeto, né? Um objeto que está de frente para uma lente divergente. Vocês vão analisar o que é isso. Analisando as extremidades, eu consigo perceber que esses raios, eles vão divergir. Por consequência, eles não vão se cruzar. Mas, eles não vão se cruzar aqui depois. Mas se eu prolongar esses raios, eu tenho um cruzamento, que é onde é feita a formação da minha imagem. Então, toda a imagem que é feita a partir do prolongamento de raios, ela é virtual. Eu posso analisar quanto à altura. Ela pode ser maior que o objeto, menor ou de mesmo tamanho. E eu também posso analisar conforme a orientação. Ela pode ser direita, se o objeto e a imagem tiverem o mesmo sentido,
Ou ela pode ser inversa, se o objeto e a imagem tiverem sentidos opostos. Para terminar, vamos entender qual é o princípio básico de refração e reflexão. Reflexão. Eu tenho um raio incidente, ele bate numa superfície refletora, geralmente um espelho, e ele retorna ao mesmo meio. Bateu, voltou. A lei da reflexão é: peguei esse raio incidente, vou desenhar no cruzamento aqui, onde ele atinge o espelho, uma reta normal. Essa reta normal, vocês já sabem que ela é perpendicular ao espelho. O ângulo entre o raio incidente e a normal é exatamente igual ao ângulo entre o raio refletido e a normal. Esses dois ângulos são exatamente iguais. Já na refração, eu também tenho algo semelhante. Qual que é? Aqui eu tenho uma separação de meios, aqui eu tenho um meio, aqui eu tenho outro. Pode ser vácuo e ar e água, ar e vidro, vidro e água, e por aí vai. O que acontece? Cada substância, ela tem um índice de refração representado pela letra N. Esse índice de refração vai identificar, comparando eles, se esse raio vai convergir e se aproximar da normal ou se afastar. O que acontece aqui é o seguinte: eu vou ter uma comparação. Então vamos lá. Aqui eu tenho, desse lado aqui eu tenho água e desse lado aqui eu tenho ar. Se são substâncias diferentes, têm índices de refração diferentes. Tracei novamente uma normal que é perpendicular aqui à passagem de meio. A refração, ela acontece quando o raio luminoso muda o meio de propagação e, como consequência, ele é desviado. De acordo com a comparação desses índices de refração, eu vou ver se este ângulo de refração vai diminuir ou aumentar. Vocês vão ver em breve essa comparação. Mas tenham em mente que a refração é quando muda de meio e esse raio é desviado. E já saibam do índice de refração, que vai interferir na angulação que esses raios vão ter. Tanto o raio incidente quanto o raio refratado. Bom, muito bem. Vou mostrar para vocês, para terminar. Não, ainda falta mais duas coisas. O que é índice de refração? Índice de refração, aquele índice do meio que eu falei, ele tem um cálculo que eu faço. O índice de refração é a comparação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio. Então, para eu calcular o índice de refração, eu vou utilizar essa fórmula. C dividido por V. Onde C é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, geralmente, e V é a velocidade da luz no meio. Além disso, saindo dessa fórmula, eu tenho uma outra fórmula, que é utilizada na refração. O índice de refração de 1 vezes o seno do ângulo incidente é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o ângulo do o seno do ângulo refratado. Ou seja, volta aqui nesse esqueminha. Pego esse índice de refração 1, multiplico pelo seno desse ângulo. Lembra, sempre esse ângulo em relação à normal. É a mesma coisa que o índice de refração 2 vezes o seno do outro ângulo, beleza? Muito bem, vamos em frente então. Última informação, é uma informação sobre espelhos e lentes, sobre lentes, na verdade, que se chama vergência. O que é a vergência? É capacidade de desviar
tanto convergir quanto divergir os raios. Então, aqui eu tenho uma lente esférica que está desviando os raios luminosos, ou convergindo ou divergindo. Isso tem que estar no trabalho de vocês. Existe uma regra para vergência, que é essa capacidade que a lente tem de desviar esses raios, que é calculado por 1 dividido pela distância focal. Distância focal, se vocês lembrarem, é a distância do foco até a lente. Ou também pode ser calculado por 1 sobre P mais 1 sobre P'. P é a distância entre o objeto e a lente, P' é a distância entre a imagem e a lente. Então, desta forma, a gente consegue calcular a vergência. Se a minha lente for divergente, a vergência é negativa. Se a lente for convergente, a minha vergência é positiva. Gente, algumas informações importantes para que vocês consigam fazer bem o trabalho. Por hoje é só. Para cada exercício, 1 página 7, 1 página 16 e 1 página 20. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.